Olá, seja muito bem-vindo ao Alô Senado, a sua conexão direta com tudo o que se discute aqui no Senado Federal. No programa de hoje a gente vai falar sobre aposentadoria, transporte público e qualidade de ensino em São Paulo, patrulhas ambientais e o combate à impunidade e à corrupção. O Alô Senado começa agora. Por que demoram tanto para decidir o valor do reajuste das aposentadorias? Essa é a pergunta do Agapito José da Silva, que escreveu para a gente lá de São Paulo, capital. Agapito, a aposentadoria e principalmente os baixos valores pagos aos aposentados são assuntos que nunca saem da pauta aqui do Alô Senado. Esse é um problema que afeta milhões de brasileiros e tem merecido muita atenção dos parlamentares. Para responder a sua pergunta, o Alô Senado conversou com dois senadores, Paulo Paim e Álvaro Dias. Olha, Agapito, é falta de sensibilidade do governo, né? Sensibilidade humana. Além de demorar, o reajuste não atende às expectativas do aposentado. Há alguns anos, quando nós aprovamos aqui um reajuste de 15% e o presidente Lula vetou, o cálculo é que havia uma defasagem de 80% no valor da aposentadoria. O Senado aprovou projetos que estão parados na Câmara e, por isso, não se faz justiça ao aposentado brasileiro. Além da demora na discussão do assunto, na deliberação das matérias, o valor está defasado, ou seja, o aposentado brasileiro está recebendo muito menos do que tem direito de receber. Agapito, aqui é um jogo de poder, né? E que tem mais força no Congresso Nacional é o poder econômico. E o poder econômico não tem nos ajudado em nada em matéria de defesa dos aposentados e pensionistas, até porque eles têm um viés da previdência privada. E eles têm a sua previdência privada. Então nós que temos compromisso com os mais pobres, com os assalariados, com os trabalhadores, estamos trabalhando muito aqui para que a pressão permanente garanta o reajuste adequado para os aposentados e pensionistas. Então, mais uma vez, eu tenho que dizer que faça pressão aí na Câmara de Vereadores, no partido correspondente aos deputados federais, faça pressão na Assembleia Legislativa, procure a sua associação de aposentados, procure o seu sindicato, a sua federação, a sua confederação, a sua central e peça cada vez mais que as mobilizações aumentem para aprovar os 3 projetos que eu já aprovei aqui no Senado e que a Câmara, infelizmente, não vota. Gostaria de saber quando que vai fazer um preço melhor para a condução, né? Bem, o transporte público de qualidade é, sobretudo, um problema que afeta as regiões metropolitanas, não é? Aí eu penso que é fundamental o investimento em transporte de grande capacidade, que são os trens metropolitanos e os metrôs. No caso de São Paulo, nós temos um metrô que é um metrô de muito boa qualidade e estamos investindo para modernizar a imensa rede de trens metropolitanos que nós temos na nossa região metropolitana. Mas acho que isso deve acontecer em todas as regiões metropolitanas. Eu defendo, por exemplo, que em vez do governo federal investir bilhões para fazer um trem-bala ligando o Rio de Janeiro a São Paulo, para transportar poucos passageiros e somente gente que pode pagar caro a passagem, que o governo federal investisse em metrô e trem nas regiões metropolitanas do Brasil. Isso seria um grande avanço para o transporte coletivo. Gostaria de saber também quando vai acabar a pobreza do Brasil, quando vai melhorar o ensino para nossas crianças ter um futuro melhor, né? Augusto, eu acho que acabar com a pobreza de uma vez, eu acho muito difícil. Nós vivemos numa sociedade capitalista que tem um polo de riqueza e um polo de pobreza. Aliás, em grande parte, a riqueza de uns é feita da pobreza de outros. Agora, para melhorar isso, é a luta das pessoas, é a luta dos sindicatos, é o voto consciente, não é? Para melhorar a distribuição de renda no nosso país. Penso também que o aumento real do salário mínimo, que vem acontecendo desde o governo Fernando Henrique, que continuou no governo Lula e agora no governo Dilma,
é um elemento muito importante para combater a pobreza, assim como os programas de transferência de renda. Penso que é preciso pagar bem os professores, é preciso cuidar da formação dos professores, é preciso fazer avaliação, não é? Avaliação, que os pais participem da vida das escolas. Tudo isso são medidas que, no meu entender, dão certo, né, na gestão e também no desenvolvimento do sistema escolar. Um dos assuntos mais presentes nas mensagens do Alô Senado no ano passado e que continua em alta em 2012 é o combate à corrupção. Nas redes sociais, nas mensagens escritas e nos telefonemas que o Alô Senado recebe, o tema corrupção quase sempre vem acompanhado do tema impunidade. O Guido Quiniara Batuta, por exemplo, escreveu para a gente lá de Valinhos, no estado de São Paulo, para perguntar o que pode ser feito para acabar com a impunidade e o que os governantes e parlamentares podem fazer para evitar os casos de corrupção nos órgãos públicos. Com a palavra, o senador José Pimentel. Guido, a melhor forma para enfrentar a questão da corrupção no Brasil é fortalecer as instituições do Estado Democrático de Direito. Exatamente por isso, de 2003 para cá, nós já criamos 183 varas federais da Justiça Federal Brasileira que trata dessa matéria. Estamos criando mais 230 varas federais. Portanto, são quase 400 e poucas varas da Justiça Federal Brasileira que foram criadas nos últimos 9 anos exatamente para combater a corrupção. É por isso que nós já estamos chegando a mais de 16 mil prisões de 2003 para cá, fruto do fortalecimento da Justiça Federal Brasileira que cuida da questão da corrupção. Ao mesmo tempo, precisamos ter clareza que nós necessitamos enquadrar as pessoas jurídicas de direito privado, que são as corruptoras do Brasil, também na legislação brasileira, responsabilizando os seus dirigentes e responsabilizando a própria empresa no que diz respeito ao pagamento de multas. Nós criamos também a Controladoria Geral da União, que se antecipa aos fatos, responsabiliza os agentes públicos e os privados das obras públicas e encaminha ao Ministério Público e à Polícia Federal. E é por isso que o Brasil hoje é um dos países que é mais otimista no que diz respeito ao crescimento econômico. O Brasil hoje é a 6ª potência econômica do planeta, se prepara para ser a 5ª potência econômica. Já fizemos muito, mas ainda temos muito por fazer. Lá da cidade paulista de Atibaia, o Caio Kimura Teixeira pergunta: por que o governo brasileiro não investe mais nas patrulhas ambientais? As patrulhas ambientais são equipes que usam viaturas para fiscalizar e atender as denúncias de crimes contra o meio ambiente, como desmatamentos e queimadas. O Caio cita como exemplo a cidade de Bragança Paulista, um município de quase 150 mil habitantes que conta com apenas uma viatura. Na opinião do Caio, investir nessas patrulhas ajudaria muito o Brasil, que está perdendo o seu patrimônio natural. Caio, o Alô Senado levou a sua pergunta ao presidente da Comissão de Meio Ambiente, o senador Rodrigo Hollenberg. Olá, Caio, tudo bem? Acho que a sua pergunta e a sua preocupação é extremamente pertinente. Embora o Brasil tenha avançado muito na sua legislação ambiental nos últimos anos, nós ainda temos muito o que fazer. Você traz um tema importante. Em muitas cidades brasileiras, essa área de meio ambiente ainda é uma área desaparelhada, com poucos recursos humanos e com poucos recursos materiais. Parte dessa responsabilidade é do município e é muito importante uma mobilização da população, da sociedade local, procurando a Câmara de Vereadores, no sentido de que os municípios busquem garantir uma infraestrutura de proteção ao meio ambiente. Essa responsabilidade também é dos estados e também, é claro, que tem a responsabilidade da União. Nós estamos defendendo a criação de uma central brasileira de previsão meteorológica. O Ministério da Ciência e Tecnologia está trabalhando nesse centro tecnológico e, ao mesmo tempo, na construção de uma central
nacional de combate a grandes incêndios. Mas isso não exime a responsabilidade dos municípios e dos estados de aparelharem as suas áreas ambientais. E por hoje é só, mas não se esqueça, o Alô Senado é um programa feito por você. A gente se despede esperando pela sua participação nos próximos programas. Mande a sua mensagem pra gente. Por telefone, é só ligar de graça para o 0800 61 22 11. Para enviar um vídeo com a sua opinião ou pergunta, acesse www.senado.gov.br/alô-senado. E para mandar a sua mensagem escrita, o endereço é o www.senado.gov.br/tv. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!